meus queridos alunos, nós estamos aqui mais uma vez com uma aula de filosofia para vocês, trazendo um conteúdo maravilhoso, mas eu quero te avisar uma coisa importante. Você que está aí, você que está com o seu material já todo preparado, canetinha na mão, caderno, está de boa. Faça isso para evitar dispersão e para ter mais foco, para a gente aproveitar melhor o nosso conteúdo, tudo bem? Então, nos acompanhe aqui que nós temos uma mensagem maravilhosa para vocês com esta aula e vai ajudá-los muito em várias áreas. Olha, nós temos história que depende também desse tipo de raciocínio, desse tipo de método, desta forma de construir conhecimento. Nós temos a área da geografia também, que pode se aproveitar muito deste conteúdo. E nós temos a língua portuguesa, linguagens e códigos, lá no elemento chamado redação, onde nós estamos aqui tentando também ajudá-los a construir um pensamento, a construir argumentos muito mais consistentes, ok? Então eu conto aqui com a tua compreensão e segue aqui as nossas dicas. Vamos ver o que a gente pode ajudar vocês no tema que é método indutivo e o método dedutivo. Bom, eu quero te chamar a atenção uma coisa, nós já temos conteúdos aqui sobre estes temas. Então, nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos tentar esmiuçar e trazer para vocês mais algumas nuances, matizes, cores diferentes e dar algumas dicas para vocês aproveitarem este tema em todas as áreas que vocês forem estudar, beleza? Então, eu conto com a tua compreensão e esta compreensão é fundamental que tu tenha foco, o teu foco é importante para a gente prosseguir o nosso conteúdo. Vamos lá. Lembrando sobre a expressão método, vocês sabem muito bem, eu já estipulei para vocês, já comentei com vocês que método se refere a uma espécie de caminho. Então, reforçando aos senhores, para não começar do zero, nós temos aqui um caminho para o conhecimento. Então, este caminho, esta rota, vamos entender assim, ó, o método é um caminho para o conhecimento. A palavra método em si, quando você usa o termo método ou métodos, como se falaria, como se escreveria no grego original, ele já estabelece que nós estamos perseguindo, certo? Uma determinada condição para a construção de algo. E aí nós vamos, claro, obviamente, já que nós estamos dentro do nosso conteúdo, e o nosso conteúdo tem a ver com a escola, tem a ver com a construção do conhecimento, obviamente nós vamos estabelecer que é este conhecimento que está aqui dentro da nossa discussão. Então, primeira coisa importante é que quando você pega uma prova do vestibular, por exemplo, quando você pega uma questão no livro, quando você pega uma prova na escola, ou qualquer exercício que seja, qualquer atividade, e contém a palavra método, você vai sempre perceber que ele vai se referir, que este termo, que esta palavra, que este elemento se refere à expressão caminho, aquilo como você vai construir e ao que você vai utilizar para construir o nosso conhecimento, tá? Daí nós temos que ter cuidado com algumas coisas importantes, por exemplo, com o processo de pesquisa, olha aqui, olha, que vai marcar a busca pelo conhecimento. Então, não é à toa, por exemplo, que esta seta está da pesquisa para o conhecimento. É fundamental que dentro do nosso processo heurístico, o professor falou difícil, hein? Heurística, investigação, pesquisa, busca. Lembro muito bem de Sócrates, né, que ele falava que a vida só tem sentido se ela for a busca pelo conhecimento. E é nesta busca que nós temos de estabelecer um método, um caminho, e quanto mais seguro este caminho, melhor, mais confiável, ou então vamos usar uma palavra mais contemporânea, mais próxima da verdade, estaremos ali colocados. Entendam que em vários momentos este método ele foi compreendido e desenvolvido de formas diferentes, tá? Mas nós não temos tempo de fazer esse histórico todo. E nós precisamos estabelecer aqui os elementos que fazem parte do método dedutivo e do método indutivo. Então, por uma condição de nomenclatura, vamos começar pela dedução. Método dedutivo, ok? O método dedutivo, ele é caracterizado como, professor? Você já tem algumas informações sobre eles aqui em aulas na plataforma, então eu te convido a buscar este conteúdo novamente, a ver lá direitinho, mas nós podemos agora aprofundar mais este método dedutivo. A primeira relação que nós podemos fazer é com a palavra demonstração. Então, geralmente, você percebe
que o método dedutivo ele está preocupado em demonstrar algo, certo? Esse processo de demonstração, ele vai das premissas até a conclusão. Então, veja só, das premissas até a conclusão, premissas para a conclusão, eu tenho um processo demonstrativo, certo? Ok? Então, aqui estabelecemos o primeiro elemento fundamental da dedução. A dedução é uma demonstração. E aí nós temos muitas disciplinas que vivem deste processo demonstrativo. Por exemplo, a matemática, como vocês adoram este conteúdo da matemática. Olha aqui, ó. A matemática é uma disciplina que está inserida dentro desse conteúdo demonstrativo de muita valia. Matemática muito famosa, com seus axiomas, com sua estrutura lógica e com sua capacidade de traduzir a natureza em números, por exemplo. Mas, geralmente, ela está dentro do caráter demonstrativo, ok? Bom, não é toda a matemática. A gente tem a mania, às vezes, de radicalizar, isso não dá certo. Alguns elementos da matemática podem escapar a isso, obviamente, mas grande parte dela, né, sua maioria em si, sempre está associada à demonstração através de premissas para a conclusão, correto? Só que nós temos um problema. Claro, se nós temos apenas uma demonstração, ela não consegue criar conhecimento com muita clareza. Ela não tem um papel de criatividade tão forte. Ela vai apenas demonstrar, como o nome está dizendo aqui. É uma arquitetura lógica, é uma arquitetura da qual nós precisamos entender que ela parte de uma verdade pré-estabelecida e vai mostrar que esta verdade ela é evidente, ela é demonstrável e comprovada. Então, dentro da nossa dedução, nós temos que ter muito cuidado com isso. Ela não vai produzir tanto conhecimento novo. Então, olha só, vamos lá. Uma característica da dedução muito importante, ela tem pouca possibilidade de produzir novo conhecimento. Pouca possibilidade, certo, de construir, certo, um conhecimento novo, certo? Um conhecimento novo, tá? Que fique bem claro essa expressão novidade. A questão de ser novíssimo, ok? Então, olha só, eu não estou dizendo que é impossível, mas é pouco provável que dentro da dedução você consiga avançar numa novidade no conhecimento. Por quê? Porque o papel dela é apenas demonstrar, tá? Mas ela é extremamente eficiente em conseguir construir, em conseguir arquitetar, em conseguir, na verdade, elaborar operações mentais a partir de verdades pré-estabelecidas. Então, geralmente, eu tenho esta construção e, para esta construção, eu preciso obedecer, tá, a possibilidade de demonstração a partir de premissas para a conclusão. Então, vamos citar um exemplo aqui que todo mundo conhece também. Esse silogismo dedutivo, ele está presente em quase todos os livros, ele é básico e detalha no mundo inteiro, tá? Se você pegar livros aí, Estados Unidos, até na Europa, esse silogismo ele sempre aparece uma curiosidade, né? Então veja só, todo homem é mortal, tá? Ali Sócrates é homem, ok? Aí eu tenho que Sócrates é mortal, certo? Então veja só, este é um silogismo dedutivo, onde eu tenho premissas, ok? E vou constituir uma conclusão. Então veja só, aqui eu tenho a minha conclusão, ok? Olha só, bem que eu tenho a minha conclusão, ok? Perceba que esta conclusão advém de uma demonstração das premissas, onde eu já tenho algo como verdade pré-estabelecida e eu só vou comprovar que um elemento dentro deste conjunto de homens é realmente mortal, ok? Então perceba o seguinte, ela é extremamente eficiente
em, a partir de premissas verdadeiras pré-estabelecidas, construir raciocínio em cima delas. Mas ela não avança muito no conhecimento, ela não consegue produzir tanto conhecimento novo, ok? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A dedução, ela é eficiente em um determinado caso, mas em outro ela tem uma séria dificuldade. Então, professor, a dedução é legal? É. Eu posso utilizá-la toda vez? Não, nem toda vez. Professor, eu já li que ela é extremamente confiável. Cuidado. Ela tem a sua base de confiabilidade, mas nós precisamos observar se esta conclusão realmente está advindo das premissas, se a arquitetura do silogismo ela está correta, e aí nós vamos ter outras aulas para poder estudar a forma como o silogismo dedutivo ele é construído especificamente, tá? Então tenha calma, aqui nós estamos apenas mostrando para vocês alguns elementos dentro da dedução para que vocês possam reconhecê-la melhor. E isso aparece muito nos vestibulares, tá? Tenham muito cuidado com isso. Geralmente os vestibulares colocam um silogismo, tá? Você tem aulas aqui sobre silogismo, proposição, você pode buscar na plataforma. Eles colocam um silogismo, tá? E eles pedem que nós consigamos identificar, reconhecer, pontuar qual é o silogismo que está ali escrito. Então agora você tem mais um elemento para reconhecer. Olha que coisa bacana. Olha como a gente contribui com vocês sempre. Tu tens uma aula que já toca dentro do assunto dedução. Agora tu já tem mais conhecimentos sobre o caráter desse silogismo dedutivo e tudo isso junto vai te ajudando a reconhecer este silogismo quando ele aparece em algum lugar. Ok? Então, perceba, nós temos premissas e esta conclusão ela vai estar necessariamente surgindo a partir delas, dentro de um caráter demonstrativo, retirado dos próprios conjuntos, dos quais a primeira assertativa, que se entende como verdadeira evidentemente, gera a conclusão. Mas perceba, eu estou circulando dentro dos mesmos conjuntos, eu não estou extrapolando, indo para além destas possibilidades. Então, eu estou preso dentro daquilo que me é informado e que faz parte desses conjuntos. Então, veja só, para demonstrar dentro do próprio ciclo tratado pelo raciocínio, a demonstração dedutiva ela é muito boa. Para avançar um pouco mais, eu tenho uma certa dificuldade. Entenda, a palavra é dificuldade. Não se está falando que é impossível. Não radicalize a coisa, porque senão fica complicado. Tá bom? Então, aqui nós temos mais uma característica do silogismo dedutivo. E como é que fica a indução, professor? Vamos analisar um pouquinho a indução, vamos ver mais uma característica dela, para a gente conseguir reconhecer essa indução de forma mais fácil. Vamos, porque a indução ela é muito perguntada em prova. Geralmente é o silogismo mais perguntado, porque ele é muito utilizado dentro de outras ciências. A física usa a dedução com a indução. A química usa a dedução com a indução também. A biologia usa mais a indução. Muitos raciocínios que nós arquitetamos, construímos, elaboramos, usam a indução. Então, é fundamental. Veja só. O método indutivo. O método indutivo, ele é extremamente útil para a produção de conhecimento novo. Olha como vai funcionar de forma inversa agora. Se a dedução tem uma dificuldade de avançar um pouco mais na construção do conhecimento, a indução é um argumento, é um silogismo, é uma forma de construção de conhecimento que pode avançar muito mais e que tem dentro da sua característica esta possibilidade de avanço muito facilmente executado, ok? Então veja só, o silogismo indutivo ele vai funcionar como uma análise de casos. Olha só. Então é muito fácil de você, na verdade, reconhecer um silogismo indutivo, porque você vai ver uma enumeração de casos, de pessoas, de acontecimentos, de fatos, e a partir dali você concluir alguma coisa, ok? Esta enumeração, esta análise, tá? Ela pode partir das mais variadas formas. Você pode usar dados numéricos, acontecimentos históricos, acontecimentos cotidianos. Então, isso tudo pode ajudar na construção do método indutivo. Então, o método indutivo, portanto,
ele pode ser amplamente utilizado em todas as ciências, em várias ciências, mas eu vou citar uma aqui, por exemplo, para não ficar devendo para o método dedutivo, vamos colocar a biologia. Ok? A biologia, ela usa muito, ela tem muito do método indutivo dentro dela. E aí, o que caracteriza o método indutivo? A facilidade da construção de um novo conhecimento, do avanço do conhecimento. Olha aqui, ó. Enquanto ali a possibilidade é pouca, olha a expressão, pouca possibilidade. Aqui existe facilidade, tá, de avanço na construção, certo, de um novo conhecimento, ok? É uma característica latente do método indutivo, esta possibilidade de você avançar mais facilmente. Gente, presta atenção. Eu estou falando que é mais fácil, eu não estou dizendo que o outro é impossível. Não faça isso. Preste atenção, porque existe uma confusão muito grande feita aqui. Até na universidade eu tenho dificuldade de desfazer esse negócio. A indução, ela tem uma facilidade maior, quer dizer, você encontra um terreno muito mais fértil na indução para avançar no conhecimento, ok? E veja só, vou te dar um exemplo aqui bem curioso, usando a própria biologia. Tá? Olha como uma coisa aqui é clara e evidente. Apareceu, bota a biologia aí, André, apareceu na minha cabeça, eu vou usar um exemplo com a própria biologia. Digamos que eu diga para vocês assim, o sapo A faz o barulho X, certo? Aí eu vou pegar um outro sapinho, o sapo B, um outro sapo, faz o barulho X, ok? Aí eu pego um outro sapinho, o sapo C, certo? Faz o barulho X. Aí eu vou avançar e concluir, então, que todos os sapos fazem o barulho X, ok? Eu vou atribuir uma característica que eu analisei em 3, em 1000, em 1 milhão. Obviamente eu não consegui analisar todos, mas eu vou extrapolar. Aí é que vem o processo do método indutivo. Ele consegue mais facilmente extrapolar. Ele consegue jogar para a frente e até mesmo assumir uma condição de possibilidade de estar errado por isso, porque vai atribuir a todos características que eu analisei apenas de alguns, ok? Mas perceba que dentro da construção do argumento, eu tenho na indução uma possibilidade de avançar muito mais nesse processo. A dedução, ela me prende muito mais ao conjunto dos elementos que vão gerar a conclusão. A indução, ela me permite a ultrapassar estes elementos e atribuir até aos outros que eu não analisei a possibilidade deles se comportarem da mesma maneira daqueles que eu tive a oportunidade de analisar. Tá? Espero que você tenha entendido, se não, volta várias vezes aqui a aula para tu acompanhar o raciocínio. Porque isso aqui, gente, isso aqui dá trabalho até na universidade desfazer esse problema. Eles não são a mesma coisa, eles não têm as mesmas características e eles não servem para o mesmo propósito dentro da ciência. Então, olha só, se eu quero demonstrar, se eu tenho elementos e conjuntos que eu vou raciocinar dentro deles, eu vou usar uma dedução. Agora, se eu quero avançar um pouco mais e até atribuir coisas ao que eu não tive a oportunidade de observar, eu vou usar a indução. Perceba que a indução, ela tem muito de observação, ok? Olha aqui, ó. A indução, ela traz um propósito, ela traz uma necessidade de uma observação muito criteriosa, porque é a partir da observação que eu vou conseguir construir, repassar isto. Dentro do método dedutivo, eu tenho uma mentalização maior do processo. Ou seja, eu nem preciso observar, eu vou raciocinar dentro daquilo que está estabelecido a partir dos conjuntos em que eu estou pensando e utilizando o silogismo dedutivo. Olha aqui, são várias as diferenças, meus amores. Então aqui tem mais algumas e a gente vai construindo aqui, ó, step by step, passo a passo, para vocês aprenderem a reconhecer e identificar isso facilmente. Estou aqui para facilitar a vida de vocês, tentando sempre. Então, fica aqui
mais uma vez o convite para vocês apreciarem as outras aulas sobre este tema, que nós ainda teremos várias para poder ajudá-los cada vez mais. Um forte abraço. Vamos lá, fique em casa, mas fique estudando conosco.